Esté, capítulo de número 6, versículos de número 1 ao 2. Quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas. Você que está aí do outro lado, assistindo, cultuando juntamente conosco. Deus tem uma palavra especial para o seu coração nesta noite. Esté, capítulo de número 6, versículos de número 1 e 2. Esté, capítulo número 6, versículos de número 1 e 2. Glória a Deus. O som está excelente. Parabéns à nossa equipe de sonoplastia da DF Alhandra. Ó. A palavra do Senhor diz o seguinte: todos encontraram? Naquela noite, o rei não pôde dormir e mandou trazer o livro das crônicas. E acharam escrito o que Mardoqueu havia feito. E acharam escrito o que Mardoqueu havia feito. Como outrora disse, esta mensagem tem por tema o livro das obras. E esta passagem, certamente, é um texto muito conhecido por todos. Certamente, os irmãos conhecem, como bons conhecedores de Bíblia, a história de Esté. Conhecem todo o trajeto, todo o livro de Esté. Mas, para aqueles que, porventura, não conhecem, eu quero contextualizar aqui de uma forma breve e rápida, para que todos possam estar na mesma página, mediante a mensagem for avançando. Esté é uma jovem hebreia. Ela foi criada pelo seu tio, que tem por nome Mardoqueu. Deus abençoe. Que aprove a Deus colocar onde? Dentro do palácio. No desenrolar da sua história, e encurtando aqui, ela se torna rainha do maior império daqueles dias, daquele tempo. E nesse tempo surge também um homem chamado Amã. Qual que é o nome do homem que surge? Amã. Que ele se aborrecia demais com os judeus e queria lançar um decreto. Ele não era o rei, mas fazia parte da corte. E ele queria lançar um decreto para acabar com todo o povo judeu. Ele queria trazer o extermínio do povo de Deus. Porém, do outro lado havia também Mardoqueu, um homem simples, humilde, porém bastante inteligente. E ele era tão bem informado dentro das questões políticas, que ele foi informado, que ele descobriu uma conspiração do assassinato dentro do palácio e salvou a vida do próprio rei. E é aqui que a história começa a ganhar força e que Deus está prestes, podemos dizer assim, a virar o jogo. Veja bem, quando o decreto de morte é assinado, Mardoqueu, ele não começa a murmurar nem reclamar. Ele toma uma posição, ele se coloca em sinal de súplica. Ele veste pano de saco, lança terra sobre a sua cabeça e vai para a escadaria do palácio. Mas veja bem, ele não fala nada. Ele só toma essa atitude. Veste pano de saco, lança terra sobre a cabeça e vai para a escadaria do palácio, em posição de rendição diante de Deus. O texto nos diz, quando nós começamos a ler, que todas as vezes que Amã passa por ali, a presença de Mardoqueu o inquieta, o enoja, o entristece, deixa ele ansioso. A presença de um homem de Deus, sem dizer uma única palavra, inquietava um dos maiores homens da corte do império daquele tempo. Entenda, meus queridos, quando nós estamos cheios da presença de Deus, até mesmo sem dizer uma única palavra,
nós começamos a incomodar. Incomodar quem, meus irmãos? As forças destrutivas de Satanás e os seus demônios. Então, pastor, que presença é essa que causa tamanho incômodo sem que uma palavra sequer seja dita? É a mesma presença que nós notamos em todo o livro de Esté. Um livro onde o nome de Deus não é mencionado em momento nenhum. O livro de Esté não faz menção do nome de Deus. Então, mais uma vez nós vemos que até mesmo nas entrelinhas, que até mesmo sem o nome de Deus ser mencionado, Ele está agindo sobre a vida do seu povo. O nome de Deus não é mencionado no livro de Esté, mas isso não significa que Ele não está presente. Nós vemos no desenrolar da história que tudo conspirava para o plano, para o propósito, para o que Deus tinha orquestrado. Então veja, Amã, ele não é simplesmente um personagem. Ele é a personificação do mal naqueles tempos. Se nós formos analisar bem, ele é como a serpente do Éden, que algumas das suas virtudes se tornaram úteis para a execução do mal. É o que nós muitas vezes chamamos de casas vazias. Que casas vazias são essas, pastor? É a pessoa a qual Satanás entra, toma posse da sua personalidade, da sua mente, e a usa para executar as suas estratégias. São as casas vazias. São pessoas que têm características de uma pessoa boa, mas que é usada para um propósito ruim. Casas vazias. Vamos ver novamente outro exemplo. Nós conhecemos a passagem que fala de Judas na ceia. Satanás, ele apenas sugeriu que ele traísse Jesus. Ele não forçou, ele não obrigou, ele sugeriu que Judas traísse Jesus. Era uma influência de fora para dentro. Mas quando não houve um arrependimento sincero em Judas, o texto diz que Satanás entrou nele. A Bíblia faz menção de que da influência externa passou a posse porque a porta do seu coração ficou aberta. Meus queridos, tem muitas pessoas que, quando não repreendem a influência do mal que está ao seu derredor, está deixando a porta aberta para se tornar uma casa vazia. Pessoas que estão sendo constantemente bombardeadas, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. As influências do mundo são todos os dias para te levar para um caminho de morte, de tristeza, de depressão e solidão. Repreenda agora para não se tornar uma casa vazia. Agora veja, Mardoqueu, ele não incomodou por estar falando alguma coisa. Mardoqueu, ele não incomodou por estar murmurando, por estar batendo de frente. Ele não estava, como nós vemos nos dias de hoje, nas democracias dos maiores países, protestos e protestos. Ele não estava em uma manifestação. Ele estava sozinho, mas ele estava firme da posição que ele tinha tomado. A sua firmeza em Cristo, a sua firmeza espiritual incomodava os demais. Mardoqueu tinha uma vida tão profunda em Deus que o mal, que as pessoas que eram do mal ficavam incomodados. Preste atenção nisso, meus queridos. A serpente também foi criada por Deus. Nós vemos em Gênesis que ela era a mais sagaz dentre todos os animais do campo. Tanto que Jesus, ele também ele usa essa qualidade ao dizer: sede prudentes vamos lá, como as serpentes. Jesus está dizendo: sede prudentes como as serpentes e simples como
as pombas. Entenda uma coisa, quando Satanás ele quis personificar a maldade no Éden, ele não escolheu um dos animais preferidos do meu filho, que é o leão. Ele não escolheu também o macaco, não teria graça. Ele não escolheu um tigre valente, porque não assustaria. Ele foi categórico e escolheu a serpente, porque ele precisava de alguém que tivesse ali a persuasão e o convencimento necessário para levar as pessoas para um caminho errado. Entenda, muitas vezes até mesmo a nossa maior virtude, longe do propósito de Deus, serve para servir as coisas erradas deste mundo. Meus queridos, eu já vou entrar no centro da mensagem, mas eu quero fazer essa introdução para que você entenda. A palavra nesta noite para os nossos corações, para um despertamento, é cuidado. Cuidado, posição, status, estar em lugar de reis, estar em lugar de relevância. Nada disso determina a utilidade do seu ministério. Nada disso determina a utilidade das suas qualidades. Você pode estar no melhor lugar, com as melhores pessoas, e ainda assim estar longe de Deus. Existem muitas pessoas, Jack Deilson, que estão dentro da igreja e estão caminhando para o inferno. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão caminhando para o inferno. Longe de Deus, meus queridos, as suas maiores virtudes se tornam ferramentas para Satanás usar para a sua destruição. Agora entenda, por que Amã se sente tão incomodado? Imagina a seguinte cena: um homem da corte, com as melhores roupas, com os melhores tecidos, ele fica incomodado com um homem com um pano de saco e terra na cabeça. Um homem da corte, do maior império da altura, fica incomodado com um homem com pano de saco e terra na cabeça. Entenda, a injustiça do justo, a injustiça do injusto não é medido pelo que ele faz, mas pela a justiça do justo. Como assim, pastor? Quando o justo está perto do injusto, ele não fica à vontade. Ele começa a se sentir incomodado. Não porque o justo abre a boca para o condenar, mas porque a vida dele denuncia a falha do injusto somente por ele existir. Sabe por que a tua vida tem incomodado tantas pessoas? Sabe por que talvez você no seu trabalho tenha incomodado tantas pessoas? Não é porque você está falando algo contra eles, mas porque na sua vida eles reconhecem a falha deles. Porque através da sua vida, da sua conduta, da sua maneira de ser, eles reconhecem o que está faltando neles. Ah, meu Deus, meu irmão, eu sinto Deus aqui nessa noite. O problema do mundo lá fora nos dias de hoje, eles olham para a tua vida, eles olham para a tua casa, eles olham para a tua família e começam a levantar questões de que o problema está na igreja, de que o problema está muitas vezes até mesmo em você dizimar, e muitas vezes até mesmo você ofertar. Não, o problema não está em você, não está na tua postura. O que eles estão olhando e identificando é algo que falta neles próprios. Por isso que eles ficam tão incomodados. Aleluia. Vamos para outro exemplo. Caim e Abel. Quantos conhecem essa passagem? Dá um glória a Deus. Olha aí, bom de Bíblia. Agora veja, quando a oferta de Caim não foi aceita como Abel, Deus disse apenas isso: se fizeres o bem, não serás aceito também. Ou seja, ainda havia jeito, ainda havia maneira de Caim não cair no seu erro. Porém, ele deu ouvidos à voz da influência do mal. Em vez de melhorar a própria oferta, ele decidiu acabar com a do irmão. Em vez do povo lá fora querer melhorar a vida deles, melhorar a estrutura deles, melhorar a condição espiritual deles, estão tentando acabar com a nossa.
Em vez de tentarem mudar, estão querendo acabar com a nossa. Porque quem não consegue entregar o que nós entregamos, quem não consegue viver da maneira que nós vivemos, quem não consegue experimentar e desfrutar da maneira que nós desfrutamos da presença de Deus, quem não consegue andar todos os dias alegres em Jesus, querem acabar com a felicidade daqueles que são felizes nele. Como é que é possível, pastor? Portugal, o ramo imobiliário está do jeito que está, mas o crente continua alegre. Pastor, o salário mínimo está o caos, o crente continua feliz. Pastor, nós estamos à beira da crise, à beira do precipício, o crente continua feliz. E por não entenderem, querem acabar com a nossa felicidade. Aleluia. Por isso que o Espírito, o mesmo Espírito que havia em Caim, o mesmo Espírito que havia em Amã, da antiga serpente, eles querem atacar a igreja. Eles não dão dízimo, e certamente todos aqui que trabalham já passaram por isso. Eles não dão dízimo, mas falam mal de quem dizima. Eles não ofertam, mas falam mal de quem oferta. Eles não oram, mas falam mal de quem ora. Eles não buscam, mas falam mal de quem busca. Eles não são igreja, mas amam falar mal da igreja. Meus queridos, entenda nessa noite: casas vazias não suportam ver outras pessoas cheias da presença de Deus. Aleluias. Entenda, aquilo que você carrega denuncia o que os sem a presença de Deus não carregam, não tem. Por isso eles ficam tão incomodados. Amã se incomoda com Mardoqueu pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Agora veja, a Bíblia chama de justo não é apenas o que comete justiça, mas é aquele que aborrece a injustiça. Ser justo não é nós ficarmos quietinhos, com as nossas contas em dias, e não fazendo nada de errado. É fazer tanto aquilo que é correto, a ponto de um injusto se perturbar. Não porque você manda indireta na internet, não porque você posta provocações nos seus stories, não porque você sai por aí lançando bocas, não é porque você manda uma indireta, mas é porque o seu nível de justiça é tão elevado que ao invés dele tentar elevar o dele, ele quer quebrar o seu. E isso o incomoda. Agora veja, toda vez que Amã subia a escadaria do palácio, Mardoqueu, ele não reverenciava. Amã era um homem da corte. Podemos trazer para os dias de hoje. Sempre, se alguém, por exemplo, vê o presidente da república, você vai querer cumprimentar ele. Você vai querer, opa, bom dia. Ou então, se um soldado vê um capitão, tem que bater continência. Mardoqueu era um homem simples, mas toda vez que Amã passava na escadaria do palácio, Mardoqueu não reverenciava, não o cumprimentava, não inclinava a cabeça. E antigamente nós vemos que esse gesto de reconhecer a cabeça era: eu reconheço a sua autoridade, eu reconheço quem você é. Era um gesto tão simples, tão rápido, que muitos nem sequer percebiam. Mas Mardoqueu não fazia. Por quê? Porque o justo não reverencia o mal. E é aqui que eu quero adentrar na mensagem de hoje. Um gesto simples que carrega um grande significado. Meu querido, entenda uma coisa: muitas vezes nos dias de hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, da maneira que estão, nós muitas vezes achamos que é um simples gosto. Nós achamos que muitas vezes é um simples republicar. Nós muitas vezes achamos que é simplesmente seguir ali o botãozinho de seguir.
eu estou seguindo. Mas o que é que você está seguindo? Muitas vezes nós achamos que é simplesmente um aviãozinho para encaminhar para outras pessoas. Achamos que são gestos pequenos, mas que diante de Deus carregam um grande significado. O alerta para nós nessa noite é: se o justo não reverencia o mal, não é somente aqui fisicamente, mas é até mesmo no nosso telefone, no nosso smartphone, nas nossas redes sociais. O que é que nós estamos curtindo? Muitas vezes saem notícias aí aterrorizantes. Sai por aí notícias de acabar com o mundo inteiro. E você está lá dando o seu gosto. Está lá curtindo, está lá compartilhando. É notícia de marido traindo mulher. É fofoca para todo lado. Tem crente seguindo página de fofoca. Tem crente seguindo, hoje em dia tem até página, meu irmão, pasme com isso, Fuxico Gospel, página de fofoca para o mundo evangélico. E você está seguindo. O justo não reverencia o mal. O justo não se compadece com o mal. O justo não vive no mesmo espaço que o mal. Aleluia. A palavra de Deus para nós nessa noite, meus queridos. Os homens podem até não ver, mas eu tenho visto os pequenos gestos que carregam um grande significado. Agora veja, tem muita gente por aí se esquecendo que o nosso Deus, Ele não habita somente dentro da igreja. Muitas pessoas estão limitando a presença de Deus a 4 paredes. Mantém uma vida dentro da igreja e lá fora mantém outra. Tem muitos jovens que hoje em dia existem inúmeras maneiras, ativam o modo igreja, que é para quê? Para não receber notificações de pessoas erradas, que é para não aparecer coisas indecentes enquanto ele está dentro da igreja, mas nunca sai da porta para fora. O Instagram, TikTok, tudo isso é bombardeado o tempo inteiro. E para ele nada se passa. É normal. É normal, nada se passa. Entenda, meu querido, a tua presença no mundo, seja físico, seja no seu trabalho, seja no digital, seja onde for, tem que incomodar as forças das trevas. Tem que incomodar, sim. Tem que fazer diferença, sim. Nós somos um povo chamados para ser diferente nessa terra, viver de forma diferente, caminhar de forma diferente, andar de forma diferente, falar de forma diferente, viver de forma diferente. Não somente dentro da igreja, mas precisamente lá fora. Aleluia. Meu querido, entenda. A presença de Mardoqueu naquele ambiente, ele era como se fosse um protesto a tudo que estava acontecendo. Ele não estava com cartazes, ele não estava falando nada. Ele só estava resistindo ao que estava acontecendo. Tem muita gente, pastor Landes, que tem entendido errado o que Deus chama a igreja para ser neste mundo. Deus, Ele não nos chamou para ser a força que o mundo precisa. Meu Deus. Deus, Ele não te chamou para ser a força que o mundo precisa. Ele te chamou para ser a resistência que o diabo não suporta. Como assim, pastor? A palavra nos diz, em 2 Timóteo, capítulo 2, 22, foge das paixões da carne. Mas em Tiago 4, 7, acerca do diabo, ela diz: resisti ao diabo na fé, e ele fugirá de vós. Deus, Ele tem nos chamado para os dias de hoje, para sermos uma resistência blindada, forte, contra tudo aquilo que há de errado neste mundo. Entenda uma coisa, não é a sua fala,
Não é a sua murmuração, não é o seu bate-boca que vai mudar as pessoas, mas é a sua firmeza em resistir aos avanços de Satanás. Que avanços são esses? Ideologias de gênero. Que avanços são esses? Aprovação de casamento homossexuais. Tem muito crente por aí que em rodas de amigos não se levanta com posicionamento, com vergonha ou por muitas vezes por se considerar a minoria. Mardoqueu estava sozinho na frente do palácio, mas todos que passavam tinham que reconhecer que a presença de um homem de Deus estava ali, resistindo aos avanços de Satanás contra aquele império. Tem muita gente se calando. Em um ensino de escola bíblica para todos, eu disse: o mundo nos dias de hoje não precisa de mais pregadores. O mundo não precisa de mais cantores. O mundo não precisa de mais presbíteros, não precisa de mais obreiros. O mundo precisa de missionários. O mundo precisa de mais missionários nos dias de hoje. Homens que verdadeiramente estão prontos para resistir ao diabo aonde eles estiverem. Tem muita gente que chega aqui em cima, brama como um leão, mas sai daquela porta, vira um gatinho mediante as rodas de amigos. Se calam. Entenda, meu querido, a omissão também é um erro. Eu não falei nada porque ninguém falou nada comigo. A omissão também é um erro. Você conhece a verdade, e a palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mardoqueu, sem falar nada, incomodou muito, mas porque ele estava resistindo. Ele estava se posicionando. Ele estava mantendo a posição firme que Deus o chamou para manter. Entenda, ninguém pode pressionar o homem de Deus. Ninguém pode pressionar a mulher de Deus. Pode vir tentação, pode vir prova, pode vir as investidas que forem, pode sair decretos de leis, podem fazer o que for, não importa. O homem de Deus não arreda o pé, o homem de Deus não recua. A mulher de Deus mantém firme na sua posição, a mulher de Deus mantém resistindo. Entenda, tem muita gente recuando, quando Deus te chamou para permanecer firme na posição que Ele te chamou. Nessa altura de Mardoqueu, meu irmão, não saiu uma lei impedindo o culto, saiu um decreto de morte. Mas mesmo assim ele não recuou, ele manteve firme. Agora veja, como é que nós vamos resistir? O pastor está falando tanto de resistir, como é que nós vamos resistir? Não é você xingando, não é você batendo boca, brigando. Mantenha a sua posição. Nós vemos aqui sobre Joel que a necessidade do povo era física, mas a solução para eles era espiritual. Sabe como é que você vai permanecer resistindo? Com jejum, com oração, com adoração, com humildade, com honra, com intercessão. O nosso pastor presidente certa vez trouxe uma mensagem na sede, fazendo menção precisamente de Neemias, que ele diz: olha, eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Era a espada numa mão e a reconstrução do muro na outra. Meu querido, você não pode parar para ficar batendo boca com aqueles que não querem saber de nada. Tem muita gente querendo bater boca, bater cabeça, achando que vai defender Deus. Deus não precisa de defesa. Deus não precisa de ninguém para defender Ele. Pare de perder seu tempo. Começa a dobrar mais o seu joelho. Entenda, o inimigo, como ele não te consegue tirar de onde você está, ele vai tentar te trazer para o campo dele, onde ele xinga, onde ele ofende, onde ele despreza tudo que é sagrado.
para tentar abalar o seu emocional. Mas entenda, existe algo que você faz que ele não consegue fazer. Que coisa é essa? Você ora e ele não ora. Você jejua e ele não jejua. Você crê, mas ele não crê. Aleluia. Fique na sua posição, meu irmão. Mardoqueu, ele ficou ali. Ele estava exposto, vulnerável, mas ele resistiu. E é resistindo ao diabo que ele fugirá de vós. A palavra nesta noite não é revide, é resista ao diabo na fé, e ele fugirá de vós. Todo número na Bíblia não vem ao acaso, não é só para estar ali de passagem. A Bíblia faz menção que era de 50 côvados, ou seja, uma altura de mais ou menos 23 metros. Veja bem, uma estrutura enorme, alta, visível, para que Mardoqueu visse que aquela forca era para ele. Para Mardoqueu saber que aquele destino era o dele. O objetivo não era somente matar Mardoqueu, mas era assustar e tirar ele da posição que Deus tinha colocado ele. Aleluia. Quando Satanás, o adversário das nossas almas, não consegue alcançar o nível que nós estamos, que é uma vida de santidade, de assembleia solene, de semana do monte, de oração toda quarta-feira, de culto terça, quinta, sábado e domingo, de evangelismo na sexta, ele fará de tudo, meu irmão. Ele fará de tudo para que você desça de onde você está até o local que ele preparou a armadilha. Uma das maiores estratégias do inimigo é precisamente, como nós já falamos aqui, te distrair para que você se ausente do lugar onde estão as promessas de Deus. Agora veja, aqui está o ponto central da mensagem. A forca, ela é um projeto que Amã tinha preparado. Mas ele só pode enforcar um homem do reino se o rei autorizar. Ele só pode enforcar alguém se o rei autorizar. Todo projeto para virar um decreto precisa de uma autorização. Você já entendeu por que Satanás te ameaça tanto, mas não consegue te destruir? Você está começando a entender por que ele ainda não conseguiu acabar com você, com seu casamento, com a sua empresa? Recebe ameaça dia após dia, dia após dia. Começa a ver vultos dentro de casa. Sente arrepios, calafrios, pânicos, ansiedade, batalhas. Ameaça o tempo inteiro. Mas ele não tem autorização para te matar. Aleluia. Aleluia. Começa a entender nessa noite, meus irmãos. Satanás pode tentar da maneira que for. Pode vir com investidas, com flechas, com dardos. Pode vir com batalhão. Pode vir com espíritos malignos. Mas ele não tem autorização para te tocar. Ele não tem autorização para te matar. Ele não tem autorização para ferir. Aleluia, aleluia. Aleluia. Por que ele nunca consegue, pastor? Por que ele nunca consegue, meu irmão? Porque o guarda de Israel não dormita e nem dorme. Aleluia. O texto agora lido nesta noite diz: naquela noite o rei não pôde dormir. O rei Assuero não dormiu uma noite, mas o nosso rei não dorme noite nenhuma. Está dia e noite, pelejando em teu favor, pelejando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelo teu ministério. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O que te ameaça, meu irmão, é apenas um projeto.
Aleluia. O que te ameaça é apenas um projeto para te tirar de onde você está. Não é para te matar, não é para te causar dano e nem para te fazer mal. É apenas para te tirar de onde você está. Mas entenda nessa noite, se é apenas uma ameaça, ele não tem poder para executar. Ele não tem poder para ir até o fim. Por quê? Porque não tem autorização do Deus poderoso. Não tem autorização do Deus todo-poderoso. Não tem autorização. Aleluia. Não se paralise no medo de uma ameaça que ele não pode cumprir. Não fique ansioso de uma ameaça que ele não pode realizar. Não fique paralisado com algo que ele não pode tocar. Aleluia. A forca é somente para te tirar do lugar onde você está, meu irmão. A forca é somente para te tirar de onde você está. Mas o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não dorme. Vamos avançar que o tempo já está indo. Enquanto a forca era construída e nós vemos aquele todo o processo da história, a Bíblia é categórica em dizer que o rei naquela noite não conseguiu dormir e mandou trazer o quê? O livro das crônicas, o livro dos registros do reino. Meu irmão, quando eu estou com insônia, eu não consigo dormir de noite, eu vou procurar coisa melhor para fazer do que ler o livro de registros do reino, do que ler o livro que for. Que coisa é essa que em plena noite, que ele não consegue dormir, em vez de estar traçando o plano de batalha, em vez de estar analisando o novo decreto, em vez de estar fazendo a contabilidade do que está porventura nos celeiros do reino, em vez de estar fazendo talvez o balanço geral do reino, não, olha, nessa noite deixa eu ver o livro de registro, o livro das crônicas. Tanta atividade para um rei, para uma autoridade está fazendo, mas justamente naquela noite ele começa a ler o livro do registro do reino, e ali ele encontra algo. Mardoqueu desfez uma conspiração contra o rei e salvou a sua vida. E ele começa a entender: Mardoqueu salvou a minha vida, Mardoqueu salvou o meu reinado. Pera lá, então a recompensa foi muito grande. E ele começa a folhear e começa a ler ainda mais. E nenhuma honra lhe foi dada por isso. Enquanto o inimigo estava preparando a forca, o registro das obras de Mardoqueu estava sendo lido. O registro das obras estava sendo lido. E aqui está a verdade que precisa ser pregada nos dias de hoje. Segundo Malaquias, há um livro na glória, e o nome dele não é livro das intenções, não é livro das vontades, nem o livro do coração, mas o nome desse livro é o livro das obras. Malaquias 3,16, leia depois em casa. Lá, meus irmãos, nós estamos em um culto de missões, e eu quero que você receba essa palavra da mesma forma que eu recebi. Porque não adianta de nada eu estar pregando algo aqui que eu não vivo. Não adianta de nada eu estar pregando algo aqui que não foi primeiro pregado para mim. Nesse livro das obras, lá não entra o que você gostaria de ter feito. Lá não entra o que você planejou fazer. Lá só entra o que você fez. Não há espaço para o Deus. O Senhor sabe, se eu pudesse, o Senhor sabe, se eu... Lá não há espaço para isso, lá só é relatado aquilo que nós fizemos. Jesus, ele deixa claro: tive fome e não me deste de comer, estive nu e não me vestiste. Ele não pergunta quem tinha comida ou quem tinha roupa. Ele fala da necessidade que teve. Ou seja, não há desculpa para você não fazer o que precisa ser feito.
Entenda, meus queridos, hoje em dia, no pleno século 21, nós ouvimos muito se falar da graça de Deus. A graça de Deus. Agora entenda, a mesma graça que perdoou o seu pecado, a mesma graça que perdoa os seus pecados nos dias de hoje, ela também te capacita para fazer as obras de Deus nos dias de hoje. Você me entende? Nós não podemos, meus queridos, ser perdoados por uma graça tão poderosa e não usar essa mesma graça para não fazer nada para Deus. Aleluia. Se Deus abrisse o livro das obras hoje, agora, antes do culto terminar, o que ele encontraria? Com o seu nome, com o meu nome, com o nome da Defelandra. Isso nos alegra ou nos deixa reflexivos? Porque veja bem, foi o livro das obras que salvou a vida de Mardoqueu. Isso é muito forte, meu irmão. Foi o livro das obras que salvou Mardoqueu. Muitas vezes, quase todo ano, dia 31 para dia 1 de janeiro, é o ano de inúmeros projetos, inúmeros planos, inúmeras resoluções. Não, este ano eu vou. Não, o ano de 2026 eu vou ser diferente. Não, o ano de 2026 eu vou orar mais. Não, o ano de 2026 eu vou fazer isso e aquilo. Não, o ano de 2026 vai mudar muita coisa. Não, o ano de 2026 vai... Já passamos mais da metade do ano. Como é que estão as suas resoluções do dia 1 de janeiro de 2026? Muita gente colocou: eu vou orar mais. Tem orado mais? Eu vou servir mais, tem servido mais. Eu vou jejuar mais, tem jejuado mais. Eu vou cultuar mais, tem cultuado mais. Não é o livro das intenções, é o livro das obras. Agora veja, quando o rei visita o livro das crônicas, começa a ler a obra de Mardoqueu, o projeto do mal é completamente desfeito. O que é que Amã tem contra Mardoqueu? Somente um projeto. O que é que Amã tem contra Mardoqueu? Somente um projeto. Um projeto de uma forca. Agora, o que é que Mardoqueu tem diante do rei? Obras realizadas. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, meu irmão. O que é que fala mais alto? O projeto ou a obra? Quem que você vai querer ao seu lado para você construir uma casa, para você construir a sua casa, para você fazer alguma coisa? Alguém que diz: eu sei fazer, ou alguém que chega e mostra: olha, isso é uma das obras que eu fiz. O que é que tem mais impacto? Quem que você contraria primeiro? Quem tem o projeto ou quem já tem a obra feita? Meu irmão, entenda uma coisa: a obra fala mais alto. Deus está dizendo para nós nessa noite, categoricamente, em alto e bom som: tudo o que o teu adversário tem contra você é projeto. É apenas um projeto. É apenas um projeto. É apenas um projeto. É apenas um projeto. Agora a pergunta que vem ardendo em nossos corações: e se tudo que nós tivermos diante de Deus for também apenas um projeto?
estamos em um culto de celebração com a participação de missões. Muitas vezes temos um projeto de missões. Temos um projeto de evangelismo, um projeto, como já foi falado, de buscar mais, de orar mais, de jejuar mais. Meu irmão, se você tiver somente projetos, a chance, desculpe te dizer, desculpe te alertar, de um inimigo te enforcar é grande. Se você tiver somente projetos diante do rei. Agora, lembre-se de uma coisa poderosa que aconteceu na Bíblia, quando nós lemos a história da mulher de Ló. Quando Deus estava salvando a sua casa, ela olhou para trás, desejando um projeto que já estava sendo destruído por um decreto de Deus. E ela se transformou em uma estátua de sal. Meus queridos, se nós ficamos somente com projetos, Satanás ele tem espaço. Mas, e aqui que entra o segredo da mensagem de hoje, a esperança. A esperança. A esperança. Amã, a Bíblia nos relata que ele passou a noite no pátio com o dossiê, com os documentos todos debaixo do braço. Tudo anotado, tudo pronto para apresentar diante do rei as condições e pedir autorização para enforcar Mardoqueu. Só que naquela noite o rei não dormiu. E por regra da monarquia, situação que nós estudamos, quem é chamado pelo rei entra calado, até que o rei lhe concede a oportunidade para falar. Mas quem chega por conta própria precisa anunciar a sua entrada para falar. Todos entenderam isso? Amém? Agora veja, a Bíblia é categórica em nos dizer que o rei mandou chamar Amã. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Amã estava com o dossiê cheio, pronto, com motivos e supostas razões para enforcar Mardoqueu. Mas como foi o rei mandando chamar Amã, ele teve que entrar calado. Meu Deus, Amã entrou cheio de coisa para falar, cheio de motivos para dizer, mas teve que entrar calado. O dossiê estava pronto, mas ele não pôde apresentar. Entenda, meu querido, uma coisa poderosa. Deus nos diz nesta noite, diante das tuas obras, eu não deixo nenhum adversário abrir a sua boca para falar mal de você. Diante daquilo que você tem feito para o meu reino, o dossiê cai por terra. Aleluia, o projeto cai por terra. Aleluia, a fofoca cai por terra. Tudo que tem feito para tirar da posição, cai por terra. Aleluia. Vão ter que engolir os projetos, os planos, aleluia, porque eu não vou deixar ele entrar e falar nada, eu vou mudar essa reunião. E foi acontecendo. Então o rei pergunta a Amã: Amã, o que se deve fazer ao homem a quem o rei se agrada em honrar? E Amã, todo vaidoso, opa, é minha hora de brilhar, pensando ser ele mesmo. Olha, rei, o homem deve ser honrado com a melhor honra possível. As melhores vestes reais, o cavalo do rei, um dos príncipes mais nobres conduzindo o cavalo pelas ruas. E todo mundo vendo. Ah, é, Amã? Tá bem. Agora veja. O rei ordena. Se é assim, Amã, faz assim com Mardoqueu. Como é que é? Faz assim com Mardoqueu. Eu não ouvi. Como é? Faz assim com Mardoqueu. Aleluia. Amã, um homem da corte, teve que pegar, vir puxando o cavalo e proclamar honra ao seu inimigo. Meu querido,
Quando você tem obra diante do rei, quando você tem obras diante do rei, ele não cria atalhos. Ele te oferece uma recompensa palpável, real e visível. Não há renúncia nenhuma que Deus não se trate dele mesmo recompensar. Tem muitas pessoas que hoje em dia têm dificuldade em renunciar um tempo na praia para estar na casa de Deus, renunciar um tempo no shopping para estar na Assembleia Solene, renunciar um tempo fazendo as coisas do mundo para estar buscando a Deus. Não se preocupe, não há renúncia nenhuma que Deus não se trate dele mesmo recompensar. Mas calma, o mais lindo vem ainda depois. A história não acabou. Fique de pé. Mardoqueu usou o cavalo do rei, vestiu as vestes do rei, viu o inimigo sendo humilhado. E quando aquele dia acaba, para Mardoqueu, eu acho que era Natal, o melhor dia da sua vida. Quando aquele dia estava acabando, o texto diz que ele tira as vestes reais. E aqui que está o segredo, meu irmão. Essa é a melhor parte da mensagem. Ele tira as vestes reais, volta a pôr o pano de saco, lança terra sobre a sua cabeça e volta para a mesma posição. E volta para a mesma posição. Pastor, pensava que era uma mensagem de vitória. Pensava que era uma mensagem de como eu vou vencer. Mardoqueu tira as vestes reais no final do dia, volta para o pano de saco, lança terra sobre a cabeça e volta para a mesma posição de jejum e humilhação diante de Deus. Por quê, pastor? Entenda uma coisa, meu querido. A honra não o afastou da presença do Senhor. Sabe qual é o homem que Deus vai honrar? Sabe qual é a mulher que Deus está pronta para honrar? É aquele que quando ele abençoa, quando ele derrama bênçãos sem medidas, ele não fica deslumbrado com aquilo que recebeu. Ele não se afasta da presença. Meu Deus. Deus, ele quer te honrar com carro, com casa, com família. Mas não pode. Por quê? Porque depois você vai deixar de vir ao culto para usar o carro com a família que Deus te deu. Mardoqueu recebeu do melhor que havia naquele dia, meu irmão. Honra do rei, vestes como nunca antes, uma posição de reconhecimento para toda a nação. No final do dia, pano de saco, terra sobre a cabeça, voltou para a posição. Voltou para onde Deus o colocou. Tem muitas pessoas que têm deixado a honraria que Deus lhes dá os tirar da posição que eles nunca deveriam ter saído. Quantos casos nós vemos por aí de cantores gospel que cresceram dentro da igreja, alcançaram a fama, nunca mais ninguém os viu. Quantos pregadores que têm feito da casa de Deus casa de salteadores, casa de ladrões, recebem a fama por pregar muito bem, pode até ter unção, pode até ter aquela coisa toda, recebe a unção e faz aquela coisa toda, prega muito bem, sai por aí pregando de um lado para o outro, mas não tem raiz em lado nenhum. Quantas pessoas nós temos visto assim nos dias de hoje? Entenda, Mardoqueu, ele voltou para a posição que Deus lhe deu, porque é precisamente nesse lugar, meu querido, de humilhação que está a glória de Deus. A Bíblia nos relata que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Entenda, o inimigo muitas vezes tem articulado projetos contra a sua vida, mas Deus está dizendo que diante das suas obras, esses projetos não passam de projetos. Mas o que Ele quer de você não é que quando Ele te honrar, você saia da presença dEle. Não é que quando Ele te honrar, te abençoar, você se esqueça quem te abençoou. Não é quando as coisas sobrevierem sobre a tua casa, sobre a tua família, você se esqueça de onde você saiu.
Mardoqueu volta para o pano de saco, para a terra sobre a sua cabeça, porque ele reconhecia que quem lhe deu foi Deus. 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 Aleluia. Entenda, o lugar que o cristão nunca pode sair é do lugar do centro da humildade. Nós cantamos bem, é para a honra dele. Nós pregamos bem, é para a honra dele. Nós dirigimos bem, é para a honra dele. Nós oramos bem, é para a honra dele. Tudo que nós fazemos é para a honra exclusiva dele. Aleluia. Eu quero convidar a todos a virem aqui à frente, por favor. Pode vir sem medo, meu irmão, pode vir sem medo. O melhor lugar para nós nos lançarmos e nos prostrarmos é no altar de Deus. Não fique nas beiradas, pode vir mais para frente. Diácono Manuel, pode vir mais para frente. Bianca, pode vir mais para frente. Sandra. Meus irmãos, aqui é onde reside a bênção de Deus. Aqui é onde reside a bênção de Deus. Entenda isso. Tem muita gente sofrendo ansiedade. Levita Ellen. Sofrendo angústias. Com apenas projetos. Ameaças vazias. Ameaças vazias. Meu irmão, Deus tem contemplado as tuas obras. Deus tem contemplado as tuas obras. Deus tem contemplado o teu serviço. Deus tem contemplado o teu esforço. Deus tem contemplado o que você tem feito para o seu reino. Deus tem contemplado aquilo que você tem movido para estar na casa dele. E isso não tem sido em vão. Isso não tem passado desapercebido. Entenda, esse é o motivo que Satanás não te toca. As tuas obras te protegem. As tuas obras apresentadas diante do rei te garantem proteção. O que Satanás tem é apenas projeto. É apenas projeto. A nossa levita Ellen vai estar louvando neste momento. E que você possa tomar posse dessa palavra. Que você possa tomar posse dessa palavra.